Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Quando filmes, séries e livros abordam o fim do mundo, o comum é que sejam escolhidas as formas mais inesperadas para acabar com a humanidade. Um apocalipse zumbi ou o despertar de monstros são exemplos disso. Uma invasão alienígena, quem sabe, hein? Ou talvez a queda de um asteroide ou da própria Lua no planeta. O mais curioso é que há sempre a ideia de um começo e de um fim entre todas as culturas humanas. Normalmente, o início é visto como um momento bom, tranquilo, enquanto o final costuma ter elementos caóticos e assustadores o suficiente para fazer as sociedades começarem do zero. Independentemente de como a ficção ou as culturas abordam as possibilidades do apocalipse, todas mostram como somos pequenos em relação ao planeta e ao universo. Assim, quando a ciência analisa o que poderia levar ao fim do mundo, acredite, os cenários são bem mais preocupantes, uma vez que já estão acontecendo e a nossa espécie está diretamente envolvida. Enquanto alguns podem ser classificados como perigos naturais que estão acontecendo graças às transformações do clima em escala global, outras hipóteses podem tomar forma simplesmente porque o ser humano tem seus próprios interesses. Você já está preparado para confrontar a verdade? Então anote aí. Mudanças climáticas, guerra nuclear, perigos biológicos, entre eles uma pandemia, ameaças cibernéticas e falhas críticas de infraestrutura, como, por exemplo, em redes elétricas. De acordo com Jeff Schlegelmelt, o diretor do Centro Nacional de Preparação para Desastres da Universidade de Colômbia, esses são os 5 tipos de desastres que podem gerar uma calamidade global capaz de mudar a vida humana para sempre. Entre todos, qual cenário você diria que está mais próximo de se tornar um problema incontrolável? Pense nisso e me diga aqui nos comentários. Para Jeff, todos esses mega desastres surgem de um ponto em comum, já que todos são resultados da trajetória de um desenvolvimento insustentável. Ao pensar em formas de impedir que um desses 5 cenários aconteça, o pesquisador acredita que focar na resolução de apenas um desastre não é a saída correta para resolver os problemas. Para ele, nenhum cenário ocorre de forma isolada e a melhor maneira de contornar as possibilidades de fim do mundo seria promover medidas que se apliquem a várias hipóteses ao mesmo tempo. Desde 1947, o chamado relógio do juízo final nunca esteve tão próximo de chegar à meia-noite como está agora. O dispositivo simbólico foi criado em plena Guerra Fria para indicar o quanto a humanidade estava próxima de ser destruída por um conflito nuclear. Desde então, mesmo com o fim das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, o relógio nunca ficou tão perto da badalada final. Atualmente, faltam 100 segundos para meia-noite, um valor que não foi atingido nem nos momentos mais intensos da Guerra Fria. Ao contrário de décadas atrás, hoje não se leva em consideração apenas os riscos de uma proliferação nuclear, mas também questões envolvendo pandemias e as mudanças climáticas. Claro que toda metáfora do relógio não quer dizer que você deve se despedir dos amigos e familiares o mais rápido possível. Mas, contudo, é fato que a humanidade precisa tomar uma atitude o quanto antes, se quiser que as próximas gerações tenham um planeta agradável de se viver. Entre as hipóteses, as mudanças climáticas podem ser colocadas no topo da lista de desastres mais prováveis, uma vez que não é de hoje que a ciência alerta sobre os problemas que essas alterações representam para a vida na Terra. Com o bombardeamento de poluentes na atmosfera, principalmente de gás carbônico, a humanidade tem visto o planeta aquecer cada vez mais. Com isso, a temperatura continua subindo rapidamente com o passar dos anos. Caso o sistema climático ultrapasse um ponto crítico, isto é, um ponto sem retorno, o planeta
entrará em uma espécie de efeito dominó sem precedentes, com vários ecossistemas colapsando nos anos seguintes. Isso significa que a população acabará enfrentando problemas com a falta de comida, de água. Não é à toa que as estimativas mais alarmantes indicam que até 2100, caso nenhuma medida urgente seja tomada agora, a Terra não será um ambiente agradável para qualquer tipo de vida. O mesmo pode ser dito caso as nações do mundo comecem a tão temida guerra nuclear. Embora possa parecer que o fim da Guerra Fria acabou com a possibilidade de uma aniquilação desse tipo, acredita-se que a ameaça apenas tenha mudado de aparência. Uma única bomba nuclear tem a capacidade de acabar com a vida de centenas de milhares de pessoas, sem falar de todos os problemas ambientais e humanitários que surgem logo em seguida. A energia liberada é tão forte que qualquer um que estiver no raio da explosão perde a vida instantaneamente, e a radiação lançada no território pode adoecer e matar outras diversas pessoas. Ainda que 189 países façam parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que existe desde 1968, a estimativa da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares é de que aproximadamente 14 mil armas estão divididas entre 9 nações. Entre os que possuem os arsenais mais poderosos estariam os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e o Reino Unido, que juntos são os 5 países do tratado que podem continuar com as armas e fazer pesquisas. Além deles, sabe-se que a Coreia do Norte também desenvolve armas nucleares, sem contar na preocupação que ronda o projeto nuclear iraniano, que pode ter objetivos bélicos. Enquanto os cenários das mudanças climáticas e da guerra nuclear parecem um pouco distantes do mundo atual, os perigos biológicos são a prova de que a sociedade pode virar de ponta cabeça quando menos se espera. Basta usarmos como base a pandemia do Covid-19, a mesma que ainda estamos vivendo e que vitimou milhões de pessoas ao redor do mundo. Por mais que o desenvolvimento atual permita combater uma pandemia de forma mais rápida e segura do que décadas ou séculos atrás, surtos de doenças continuam acontecendo em várias partes do mundo, como foi o caso do Ebola. É verdade que existe uma diversidade muito grande de sistemas imunológicos, o que faria com que uma certa porcentagem da população sobrevivesse naturalmente durante uma infecção. No entanto, também existe o medo de que governos e organizações utilizem a tecnologia de engenharia genética para criar um vírus mortal em laboratório e que, posteriormente, o utilize em um ataque biológico. Da mesma forma que a tecnologia evoluiu e nos ajuda cada vez mais em vários aspectos da vida humana, desde o tratamento de doenças até a execução de atividades complexas, há quem acredite que o progresso da inteligência artificial pode colocar a nossa espécie em perigo. Talvez essa conversa pareça um pouco com um papo de ficção científica, com robôs desenvolvendo consciência e se voltando contra os seus criadores. Isso por si só não seria apenas um cenário interessante, como também poderia promover a perda de privacidade em um mundo cada vez mais conectado, não é? Ainda assim, os especialistas possuem um medo diferente sobre esse assunto. Ao mesmo tempo em que a engenharia genética pode ser usada em um ataque biológico, a inteligência artificial pode evoluir a tal ponto que acabaria sendo usada por organizações terroristas para atacar nações inimigas no futuro, seja com armas ou com roubos de dados. Quando usamos a expressão fim do mundo para falar sobre as calamidades globais, é importante lembrar que a Terra, propriamente dita, não acabará em um piscar de olhos. O nosso planeta existe há 4 bilhões e meio de anos. E mesmo que a humanidade deixe de existir como conhecemos hoje, a Terra ainda continuará cumprindo seu papel no sistema solar. Mesmo que um asteroide com quilômetros de diâmetro atinja o planeta em algum momento do futuro, é provável que ele só deixe de existir daqui a alguns bilhões de anos, quando o Sol crescer até se tornar uma gigante vermelha. Nesse processo, nossa estrela ficará tão quente que acabará com os oceanos e com a atmosfera do planeta, antes de crescer o bastante
para engolir a Terra e talvez Marte pelo caminho. Até isso acontecer, a humanidade também precisa se preocupar com a possibilidade de erupções vulcânicas mudarem a paisagem do mundo. No passado, há mais ou menos 250 milhões de anos, nosso planeta passou por episódios vulcânicos tão poderosos que resultaram em uma extinção em massa. Com a mistura de cinzas e o grande lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera, acredita-se que 70% dos seres vivos e aproximadamente 95% da vida marinha não tenha sobrevivido na época. Para deixar o cenário mais assustador, alguns órgãos de pesquisas, como a Global Challenger Foundation, acreditam que erupções catastróficas podem acontecer sem que os cientistas consigam prever com antecedência. Será que a humanidade encontrará uma forma de sobreviver? Uma coisa eu posso dizer a você: o ser humano pode até ter nascido na Terra, mas é provável que nosso destino nunca foi morrer por aqui. O que você acha? Escreva aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!